Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sabedoria divina à nossa vida. Que o Senhor nos dê direção, que o Espírito de Deus nos guie para tomarmos as decisões certas, para caminharmos na luz divina e no destino que o Senhor tem para a nossa vida. Afasta, Senhor, toda a maldade do nosso caminho, toda a inveja, toda a contrariedade, tudo aquilo que estiver oculto. Nós te pedimos, revela, Senhor, que nenhuma injustiça prevaleça contra a nossa vida e oramos, Pai, para que o Senhor dê força sobrenatural a toda pessoa que está aqui nesse propósito de oração. A Tua palavra diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, nos dá essa força, que a unção fortalecedora do Senhor esteja sobre a nossa vida. Todo aquele, Pai, que está passando por um momento de dificuldade, que está num processo ou que está até mesmo num leito de hospital, eu oro para que o Senhor dê força a essa pessoa. E também oro, Senhor, para que essa oração ela venha chegar às pessoas certas, aos lugares certos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que alegria estar aqui junto com você nesse propósito de oração. Peço a você que está entrando aqui, já deixa a tua curtida nessa oração e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tem muita gente que está aguardando pelo teu compartilhamento, pela tua bondade, pela tua generosidade. Por isso, pega o link dessa oração e manda para eles agora. Deus me disse, antes de começar essa oração, que eu precisava orar para que Ele lhe desse forças. Tem muita gente que está me escutando e que precisa de forças renovadas. E eu quero dizer uma coisa para você que está orando comigo aqui todos os dias. Não para de orar. O diabo quer tirar você da oração. O inimigo, ele intenta colocar um desânimo no nosso coração, colocar uma dúvida na nossa mente ou até mesmo nos atrapalhar com distrações, com muito trabalho, com muita coisa e fazer com que deixemos de lado aquilo que Deus colocou no nosso caminho. Esse propósito, Deus colocou no teu caminho. Amém? Você entende isso? Que esse propósito de oração foi Deus que colocou no seu caminho? Exatamente, é com você que eu estou falando. Você sabe que Deus tem me colocado como um intercessor na tua vida, para que eu interceda por você, para que eu lhe dê direção, para que eu lhe ajude. Então você tem que entender, foi Deus que colocou para que você seja abençoado, para que tenha a sua vida mudada. Muitas vezes Deus nos apresenta pessoas e a gente pensa que, sabe, é só mais uma pessoa na nossa vida. E na verdade aquela pessoa pode ser uma resposta de Deus para você, uma resposta de uma oração, uma resposta que essa pessoa carrega, que vai te abençoar e que vai mudar a tua história. Eu quero começar dando um testemunho aqui para a glória de Deus. Eu recebi o testemunho da Maria Sônia e ela escreveu assim: participo das orações das 6 e das 18 horas. Minha neta já estava há 1 ano tentando engravidar e eu intercedia por ela junto com o Senhor. Graças a Deus, ela engravidou no mês de junho. Estamos felizes, só gratidão, meu Deus. Gratidão pela sua vida, seu ministério e sua família. Que Deus te abençoe, Maria Sônia. Deus abençoe também a tua neta. E eu fico feliz, mais uma mulher grávida aqui para a glória de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E se tem alguém que está me escutando, que deseja muito ter um filho, faz uma campanha aqui de oração. Fica 7 dias, 14 dias orando junto conosco. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque não dependo, sabe, do meu poder para isso acontecer. Nós dependemos do poder de Cristo Jesus, do poder da palavra. E eu sei, Ele vive, Jesus vive,
Amém? Então, eu convido você a colocar a sua fé nele, participar da campanha junto conosco e essa oração, essa corrente profética de oração aqui vai abençoar a tua vida, com certeza. Amém? Em Provérbios capítulo 4, verso 3 ao 5 diz: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Nós precisamos dessa sabedoria divina. E uma das coisas que nós temos que entender é que a nossa vida tem que ser uma vida de propósito aqui nessa terra. Entende isso? Que a sua vida tem que ser uma vida de propósito. Por que Deus vai te dar influência, dinheiro, poder, acesso, empresa, família e tantas outras coisas apenas para você desfrutar aqui nessa terra? Não. Deus te dá, sim, para desfrutar, mas também para você cumprir um propósito. Nossa vida tem que ter um propósito. A riqueza, se ela for só para guardar, se ela for só para investir, se ela for só para gastar em nossos deleites, ela é uma riqueza sem propósito. Tudo que Deus te dá, Ele te dá com um propósito. Você não tem acesso a algumas coisas sem um propósito. Algumas pessoas passam a vida inteira trabalhando, investindo, construindo, fazendo, mas esquecem que tudo que Deus deu foi por um propósito. Eu tenho que entender que a influência que Deus me deu, o acesso às televisões, o acesso à vida das pessoas através das redes sociais, através dos meus livros, tudo isso é por um propósito. Eu estava lá em Roma, como eu disse para você, eu fiquei enfornado num quarto de hotel por causa do fuso horário, por causa das minhas lives, e chegou um dia, sabe, que eu estava muito triste, porque eu queria estar com os meus filhos, aproveitando, tive que pedir para o meu irmão auxiliar eles e levar eles para cá e para lá, e ao mesmo tempo o Senhor falou ao meu coração que eu estava ali por um propósito. Eu estava ali por um propósito. Ou seja, às vezes a gente pensa que está num lugar para desfrutar e Deus te leva para um lugar não é para desfrutar. Deus te leva para um lugar para servir, para interceder, para ver uma realidade, para abençoar a vida de algumas pessoas. Eu entendo da seguinte maneira: muitas vezes Deus nos leva a um lugar apenas para abençoar uma pessoa. Tem coisas que às vezes a gente não entende o propósito de Deus, o caminho do Senhor. É bem como a Bíblia diz: os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos. Quando o Senhor me levou para Santa Maria, eu pensava que, sabe, eu iria morar ali novamente, mas Deus me deu só um tempo ali e me disse: sirva a igreja até novembro e você já cumpriu o seu papel aqui. E às vezes as pessoas não entendem que Deus muitas vezes nos conduz a um lugar ou nos dá certa oportunidade justamente para que nós venhamos cumprir uma missão e nos retirar. Se você olhar para o ministério de Jesus, ele teve 3 anos e meio de ministério. Com 30 anos ele começou o seu ministério e morreu com 33 anos e meio. E a Bíblia diz que sempre que Jesus falava em morte, os discípulos dele diziam: não, o Senhor não fala isso, o Senhor não abençoa. É claro que eles não queriam perder Jesus, eles queriam que Jesus estivesse ali, que Jesus envelhecesse com eles, sabe? Mas Jesus veio para cumprir um propósito. Ou seja, a nossa vida tem um propósito. Jesus, até isso é uma coisa que muito me impacta, porque quando a gente pensa assim, 3 anos e meio, e até hoje nós falamos de Jesus, mais de 2 bilhões de pessoas servem a Deus nesse mundo por causa de Jesus Cristo. 3 anos e meio que marcou gerações, que marcou eras, que marcou reinos,
que marcou nações, que marcou a vida de pessoas. Quem é que consegue, sabe, cumprir o seu propósito em 3 anos e meio? Jesus consegue. Ele foi o único que conseguiu. Muitas vezes a gente leva 30, 40 anos para cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Às vezes não consegue cumprir, morre deixando um monte de coisa pendente para fazer para Deus. Mas eu quero que você entenda isso, que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Tudo que Deus te dá, tudo que Deus te entrega é por um propósito. Você tem que compreender o propósito que o Senhor, Ele conduz você, o propósito, sabe, dele com você num lugar, o propósito de você estar trabalhando num lugar, o propósito de você ter acesso a certas pessoas, tudo tem um propósito. Você sabe que eu oro hoje, eu tenho uma oração comigo hoje. Sabe qual a oração que eu faço? Eu digo, Senhor, não me deixa perder tempo. Porque tem reuniões que a gente tem. Muitas vezes eu dou muito conselho, eu dou mentoria para pessoas. E às vezes, sabe, eu pergunto para Deus, Senhor, qual que é o propósito de eu ter ficado aqui tanto tempo com essa pessoa? Qual que é o propósito de eu participar desse evento? Qual que é o propósito de eu ter entrado nessa reunião, de eu ter entrado nesse negócio? Eu quero que você entenda, se algo não tem propósito de Deus, não coloque seu pé lá. Não coloque seu pé. Deus te deu essa empresa com propósito. Por isso, veja bem se você deve vender ela ou não. Deus te deu filhos com propósito. Por isso você não pode ignorá-los. Deus colocou uma pessoa maravilhosa para você casar. É por isso que você tem que cuidar do seu casamento, porque esse casamento tem um propósito. Tem gente que tem o seguinte pensamento, não, se estourar, deixa que estoure, se quebrar, deixa que quebre, se não der certo, não deu. Simples assim? É simples assim para você? Entendendo que tudo que Deus coloca na nossa vida tem um propósito. Deus coloca pessoas na nossa vida por um propósito. Eu conheci pessoas maravilhosas, sabe, ao longo da minha caminhada, e essas pessoas, eu vi propósito na vida delas, de conhecê-las, de ter acesso a elas. Agora teve gente que não viu propósito, muitas vezes, do relacionamento seu com ela e acabou lhe rejeitando, acabou lhe ignorando e perdeu. Teve perdas. Por isso, você tem que gravar isso. Tudo que Deus te dá é por um propósito. Eu já falei na oração da manhã que eu fiquei muito feliz de ver moradores de rua assistindo o meu programa ali onde, não sei se era estação, se era rodoviário, o que era, mas estava ali, estava cruzando às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes. Eu fiquei feliz porque eu vejo o propósito nisso. Há alguns meses atrás, uma mulher veio até a igreja e ela disse que estava desesperada da vida, então ela ligou a TV, ela tinha virado à noite sem conseguir dormir. Então, sabe, trocando de canal, procurando alguma coisa, ali estava o programa, Deus falou com ela, ali ela restaurou a vida dela, porque Jesus entrou na vida dela. Então, eu tenho que ver propósito nas coisas, eu tenho que ver propósito. Toda vez que eu quis parar com a TV, Deus disse para mim que não. Quando Ele disser sim, pare, é porque Ele tem um propósito que eu devo parar, mas até Ele não dizer pare, eu tenho que continuar, porque existe um propósito. Então, Deus nos apresenta pessoas com propósito, nos leva a lugares com propósito, coloca coisa na nossa vida por propósito, e nós temos que ter ouvidos para discernir, sabe, os porquês de Deus. Por que Deus trouxe essa pessoa para trabalhar aqui na minha casa? Essa pessoa é crente, essa pessoa aqui serve a Deus. Por que Deus trouxe essa pessoa aqui? Por que Deus apresentou? Por que essa pessoa não deu certo aqui? Tem propósito, por que não deu certo? Tem gente que é só uma temporada na tua vida. Tem gente que vai cruzar por você que nem um raio, sabe? Vai ser rápido a estadia dela na sua vida, mas tem propósito. Tem propósito. Ou você está ganhando, ou você está aprendendo, mas tem propósito. E esse é o discernimento. E
Sabe, esses dias uma pessoa muito próxima de mim teve uma perda financeira assim, muito considerável. E estava abatido, estava triste, estava cabisbaixo e veio me procurar e disse, olha, o golpe foi grande, perdi quase tudo. E eu disse assim, veja um propósito nisso. Aí você diz assim, como ver um propósito numa perda financeira? Tem coisas que você ganha, você lucra, você sabe ver como investimento. Agora tem outras que você tem que aprender. É Deus te ensinando. É Deus mostrando que as tuas emoções não podem falar mais alto do que a direção de Deus. Você não pode caminhar pelas tuas razões naturais, porque você pode cair, você pode ter problema. Então, confie em Deus. Obedeça a direção de Deus, porque o homem pode estar errado. E comecei a ministrar no coração até ele entender que, às vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que acontecem por um propósito. Deus permite. É que nem, sabe, hoje pela manhã eu falei que tem coisas que Deus não tira da nossa vida porque Ele está tratando em nós. Então tem processos que estão acontecendo na nossa vida que Deus está querendo te lapidar. Isso está acontecendo por um propósito. Deus está permitindo que essa venda não aconteça, porque se ela acontecer hoje, talvez hoje você perca tudo aquilo que chega nas tuas mãos. É por isso que eu acredito que antes de um plano dar certo, aliás, antes de algo dar certo, tem que ter um plano, certo? Porque tudo tem que ter propósito. Até para o dinheiro que vai chegar na tua mão tem que ter propósito, senão você gasta desenfreadamente. E dinheiro é uma coisa assim, que se você não age com ele com propósito, você torra todo ele. Dinheiro vai rápido se você não sabe administrar, se você não trata ele como propósito na tua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, espero que o Espírito Santo tenha falado com você. Ele falou aí que o que Ele te entregou, escute bem, o que Ele te entregou é propósito. Então, não haja pela emoção, haja por direção, porque tudo que você tem por um propósito. Se Deus está te dando grande riqueza, Deus está te dando grande riqueza com propósito. Sabe, não tenta fazer malabarismo aí com o propósito de Deus que Ele colocou na sua vida. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque que nós temos declarado aqui. Amém? Quero pedir a você que está aqui junto comigo, que você deixe sua curtida nesse vídeo, deixa aí o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos andar juntos. E peço também que você ative o sininho aqui, as notificações, para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube, ele avise você, ok? Também quero pedir que você compartilhe agora com 7 pessoas, porque você está aí por um propósito. Você está aí por um propósito. Você está aqui nessa oração por um propósito. Existe algo divino de você estar aqui. Existe um propósito do Senhor. Por isso, compartilhe, mande aí para 7 pessoas, você vai ser usado por Deus hoje. Amém? Enquanto eu declaro Salmos 91, escreve aqui nos comentários, escreve a nossa frase profética: Senhor, dá-nos sabedoria. Amém? Dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria. Domingo agora eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, nesse domingo, 9 da manhã, Santa Ceia, eu vou falar sobre direção de Deus. Eu convido você a estar com a gente, vou fazer uma oração especial por você. Amém? Lhe convido a estar. Glória a Deus. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar pela sua vida. Coloca aqui nos comentários teu desafio, a direção que você está buscando da parte de Deus. Amém? E nós vamos orar. E eu tenho um convite especial para todos vocês que estão aqui nessa oração e todos que vão assistir depois também. Amém? Todos que vão assistir depois essa oração. Eu queria fazer um pedido para vocês. Amanhã é 1º de agosto. É o primeiro dia do mês. E todo primeiro dia do mês eu faço uma oração de consagração pelo mês. Eu quero pedir a você, esteja ao vivo comigo amanhã. Esteja ao vivo comigo amanhã, às 6 horas da manhã, aqui. Coloca teu relógio para despertar, até você que assiste a oração depois ou durante o dia. Eu sei dos seus compromissos, eu sei que todo mundo tem uma vida agitada, mas eu gostaria de fazer um ato profético, um ato de fé. E eu convido você a estar comigo amanhã, 6 horas da manhã. Amém? Ao vivo aqui, ao vivo. Nós vamos começar às 6h07 a oração e eu aguardo você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti sabedoria, direção, favor. Sabemos que Tu és o Deus que mostra o caminho. Todo aquele, Pai, que está numa encruzilhada, todo aquele que precisa de uma direção, fala com ele. Seja através de um sonho, de um profeta, de uma revelação, de uma impressão no Espírito, de uma pregação, ou usando até um desconhecido. Fala com essa pessoa. Senhor, nós oramos para que ninguém fique sem resposta. Ninguém fique sem uma direção de Deus. Que todo mal contra a vida dessa pessoa cesse agora. No nome de Jesus Cristo. Eu oro quebrando agora completamente toda a influência do mal contra a vida dessa pessoa, contra a sua família, contra seus negócios, projetos e sonhos. Eu oro para que toda ação contrária do inimigo seja desfeita. Que o Senhor dê saúde a essa pessoa, que o Senhor dê força, que o Senhor dê alegria, que o Senhor dê ânimo a ela. Eu oro, Senhor, para que seja quebrado toda obra de inveja, toda obra de maldade, de injustiça, tudo aquilo que vem contra nossos filhos. Senhor, para tentar enganá-los, para tentar desvirtuá-los do caminho, que o Senhor afaste o mal, as más companhias, a gente má, a obra do caçador dos nossos filhos. Eu oro também pela saúde dessa pessoa e oro para que haja cura total e completa. Jesus, Tu cura. E eu oro pela cura total dessa pessoa. Essa mulher que não consegue engravidar, eu oro pelo milagre na vida dela, pelo milagre na vida do marido dela. Eu oro também para que todo tumor, todo câncer, todo problema no sangue, todo problema nos ossos, todo problema na coluna, renda-se ao poder de Jesus Cristo, ao poder de maravilhas de Jesus Cristo. Eu oro para que haja cura total, restauração total. Senhor, também oro para que o Senhor leve embora toda ansiedade, toda angústia, todo aperto no peito e traga paz. A paz de Deus enche essa vida, a paz de Deus enche esse lugar. Senhor, derrama do Teu favor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E eu convido você a estar junto comigo amanhã, às 6 horas da manhã. Deus te abençoe. E até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo que haverá avanço, que haverá crescimento, que haverá mover sobrenatural
do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Também oramos, Senhor, para que haja 1000 vezes mais bênção, paz, alegria, fortalecimento do Senhor na vida dessa pessoa. Proteja as crianças, Pai, de todo mal. Proteja, Senhor, esta família de toda a maldade, de toda a obra do caçador. Declaramos também que a justiça do Senhor está operante no nosso caminho e que toda injustiça direcionada a nós, de forma direta ou indireta, nós declaramos, Senhor, não prevalecerá. Cremos que o Senhor está na nossa vida, o justo juiz peleja por nós, o justo juiz batalha em nosso favor. Cremos no Senhor, cremos na força do seu poder, cremos no mover do Senhor na nossa vida. Senhor, e afaste de nós tudo aquilo que vem contra nós. Afaste de nós toda obra de contrariedade, toda obra de resistência e declaramos: tua mão está sobre a nossa vida, a tua mão está sobre a nossa casa. Senhor, visita cada lar com graça, com favor, com mudança, com transformação, com portas abertas, com romper no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com teu favor. No nome de Jesus Cristo, oramos por um liberar do Senhor. Também oro, Senhor, para que o Senhor traga fartura, traga abundância, traga sucesso. Tu és a fonte do nosso sucesso, Jesus. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, por isso não temeremos, não temeremos. Tua mão está sobre nós, os teus anjos estão acampados ao redor da nossa casa, está acontecendo o livramento do Senhor, está neste exato momento acontecendo avanço na nossa vida, estamos crescendo cada vez mais, prosperando cada vez mais, andando em vitória e crendo que o Senhor está nos sustentando, não apenas, Pai, nossa vida financeira, mas está sustentando nossa família, está sustentando o nosso coração, está sustentando o nosso corpo físico, está sustentando todas as coisas ao nosso redor. Nossa casa está em cima da rocha da nossa salvação, está em cima da rocha do nosso sustento. Por isso invocamos: Jesus, 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 Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Graças damos ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. É uma alegria para a gente estar aqui junto com você. Eu creio que Deus tem me posicionado como um intercessor, Deus tem me posicionado como um pastor e me posicionado como um profeta para ser bênção na tua vida e também na tua família. Então receba pela fé essa instrução que o Senhor me deu para compartilhar com você. Essa mensagem, ela foi gerada num momento de oração. Essa mensagem foi gerada num momento de oração. Vai te abençoar muito. Por isso eu quero pedir a cada pessoa que está entrando agora nessa oração, compartilha com 8 pessoas, deixa já a tua curtida aqui nessa oração. E se você não é inscrito no canal, por que não é ainda? Inscreva-se, vamos andar juntos. Você está numa rota profética. E eu quero começar aqui dando glórias ao Senhor. Quando a gente recebe um testemunho de qualquer um de vocês, esses testemunhos eles servem para uma coisa: para que aqueles que têm dificuldade de crer comecem a crer. Porque as pessoas elas precisam ouvir e ver milagres, para o seu coração se render ao Senhor. Jesus Cristo está vivo, Ele não é uma figura da história, Ele não está distante, Jesus Cristo está vivo, Ele é o Senhor e Ele está operando aqui e nós cremos nele. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo nos deixou seu Santo Espírito para estar conosco. Cremos na sua presença. A nossa fé, ela não é baseada apenas em fatos históricos. A nossa fé, ela é baseada na realidade da sua presença. A presença de Deus é real. Eu temo a presença de Deus. Eu temo a voz de Deus. Você não tem ideia do quanto eu respeito quando Deus fala. Eu quero dar
esse testemunho para você da Márcia, e ela escreveu assim: depois que recebi o link da oração, olha só, alguém mandou para ela a oração. Qual de vocês que foi? Glória a Deus por aqueles que compartilham as orações. Deus te abençoe ricamente. As pessoas estão sendo alcançadas pelo compartilhamento. Aí ela escreveu aqui: nunca mais parei de orar e tenho feito todos os propósitos sem falhar. Coloquei o nome da minha prima, Maria, em oração, pois ela estava com sangramentos, muitas dores e diagnosticada com um mioma bastante grande. Passei a compartilhar com ela as orações e hoje, 2 meses depois, para a honra e glória do Senhor, ela fez novos exames e o quadro foi totalmente revertido. Até o médico disse que houve uma mudança completa, só podendo ser milagre, e foi. Glória a Deus, saúde e paz para o Senhor, e que Deus abençoe a sua família e equipe. Sabe o que eu acho lindo desses testemunhos? Que Deus também está levantando muitos intercessores, pessoas para orar pelos outros. Isso é obra de Deus, e isso é um agir do Espírito Santo, é um agir do Espírito Santo, e é tremendo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora começar essa palavra. O tema dessa palavra é: seja sensível ao presente do teu destino. Você não vai encontrar essa mensagem em nenhum outro lugar, porque, como eu disse, ela é fruto de um tempo de oração, ela foi criada num tempo de oração. Quando eu fico em meditação, orando ao Senhor, lendo a Bíblia, lendo meus devocionais, eu procuro assimilar o que o Espírito Santo está dizendo para mim. Para mim, um dos momentos mais preciosos do meu dia é aquele tempo que eu busco entender o que Deus está falando comigo e o que Deus também quer que eu compartilhe com vocês, certo? E esse sermão, essa palavra, essa direção, ela surgiu desse tempo de intimidade, desse tempo de entrega com o Senhor. Em Jeremias 10, 23, a Bíblia diz: eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. O meu futuro não está nas minhas mãos. O teu futuro não está nas tuas mãos. Você se engana ao pensar que você está se preparando para o futuro. Porque o teu futuro está nas mãos de Deus. Quantas pessoas partiram aqui dessa terra de forma prematura e que estavam planejando coisas para 5, para 10, para 20 anos. Acredito que a gente tem que planejar a vida. Eu tenho planos para alguns anos para frente. No entanto, não confio nos meus planos. Confio nos planos de Deus. Os planos de Deus são perfeitos. Ele sabe o meu amanhã. Então planeje. Mas não pense que você é dono do seu futuro. Dono do seu futuro é Deus. E o outro texto que eu quero compartilhar com você é Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Olha só, eu que conheço os planos que tenho para vocês. É claro que você é livre para rejeitar. Agora, se você me perguntar assim, é inteligente? É claro que não é inteligente rejeitar os planos de Deus, porque os nossos planos contêm falhas, os deles são perfeitos, os meus podem ser maus, os dele são sempre bons. Então, viver o plano de Deus é sempre a melhor decisão. Tire seu cavalinho da chuva se você pensa que os teus planos são melhores. Os teus planos não são melhores do que os planos do Senhor. E continua dizendo aqui: planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Espera aí. Deus tem planos de me fazer prosperar, planos de esperança e planos de futuro para a minha vida. Por quê? Eu não quero descobrir os planos de Deus. Por quê não viver os planos de Deus? Por que não entender e discernir a vontade de Deus para a minha vida? Você pode
estar aborrecido por algo que não saiu, sabe, como você gostaria, mas você tem que acreditar que a sua vida nas mãos de Deus, ela está mais segura do que você imagina. Agora, preste bem atenção nisso. O sistema do mundo gera medos e insegurança. Esse sistema que nós vivemos aqui dia a dia, através de notícias, através de decisões, através, sabe, dos planos que estão acontecendo no mundo nesse exato momento, e tensões aqui, tensões acolá, e rumores de guerra e tantas outras coisas. Isso gera um clima, isso gera um ambiente de medo, de insegurança, e muitas pessoas que não pensavam em guerra antigamente, agora estão temerosas das guerras, estão temerosas do futuro, estão temerosas do amanhã, porque, sabe, as notícias ruins, as notícias negativas, elas trazem um clima pesado, um clima de insegurança, e isso faz com que muitas pessoas, elas criem planos para o futuro, elas criem saídas, plano B, e o que eu vou fazer se isso acontecer, e o que eu vou fazer se aquilo acontecer. E, inclusive, é a notícia que pessoas que têm muito, mas muito dinheiro, elas estão construindo bunkers, ou seja, lugares de segurança para eles e para sua família. O que eu vou dizer para você? Eu não posso dizer que eu concordo e não posso dizer que eu discordo, cada um com seus cada um. No entanto, eu tenho que manter a minha fé em Deus, apesar de qualquer tempo, apesar de qualquer situação que o mundo esteja vivendo. Pensamos em saídas, em caminhos para eventuais problemas. Então, nós temos sempre um paraquedas reserva, nós temos sempre um plano B, nós temos sempre uma saída. Se isso der errado, eu tento por aqui, se aquilo lá der errado, eu tento por lá, e assim por diante. Sabe o que Deus estava falando comigo? Deus estava falando uma coisa muito poderosa comigo. Deus disse assim: quem confia em mim só tem plano A. Eu disse: meu Deus, isso é tirar todas as seguranças que o homem tem. E o caminho com Deus é um caminho de fé, é um caminho de fé, é um caminho que você, sabe, está trilhando para frente, e você está crendo no que Deus diz, e você diz assim: puxa, e se der tudo errado? Se der tudo errado e você estiver numa direção de Deus, você não vai ter que temer? Se der tudo errado e você estiver na direção de Deus, você não tem o que temer? A Bíblia diz em Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Tem um texto que eu separei, inclusive, para compartilhar com você, que é Eclesiastes 2:26, que diz: mas ao pecador Deus dá o trabalho de ajuntar e armazenar, para dar àqueles que agradam a Deus. Meu Deus! Já tem recursos programados para você que anda com Deus, através da vida de outras pessoas. Deixa eu contar uma história para você. Diz que uma senhorinha de muita fé, ela sempre abria as janelas dela e dizia: obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. O Senhor proverá tudo o que eu preciso. E o vizinho dela muitas vezes escutava, porque eles eram divididos por uma pequena parede, as casas eram geminadas, estavam, sabe, muito próximas uma da outra, e muitas vezes ela entrava no seu portão para entrar na sua casa, e o vizinho dizia para ela: e aí, vizinha, teu Deus fez milagre hoje na tua vida? E ela disse: com certeza, meu Deus está no controle de todas as coisas. Chegou um belo dia, aquele vizinho, vendo que ela estava passando por necessidades, ele comprou alguns quilos de arroz, alguns quilos de açúcar, um pouco de feijão, e bateu na casa da vizinha dele
e disse: vizinha, eu vim trazer comida para a senhora. Eu vim trazer comida para a senhora. Não foi seu Deus. Fui eu que vim trazer comida para a senhora aqui. Abandone essa fé. Não existe esse Deus aí que você está orando, que você está falando. Olha a sua dificuldade, eu vim aqui para lhe ajudar. Eu vim aqui para lhe ajudar. Está aqui o arroz, está aqui o açúcar, está aqui o feijão. E estou indo lá. E ela disse: só um pouquinho. Eu não vou abandonar a minha fé. Quero agradecer por tudo que você está fazendo por mim. Mas eu quero te dizer uma coisa, só uma coisa, e você vai gravar isso, ela disse para ele. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. O vizinho dela saiu bravo e ela, mais uma vez, sobe no seu quarto, abre as janelas e diz: obrigado, meu Deus, porque o Senhor me sustenta. Sabe o que eu aprendo com isso? As viradas do teu destino estão nas mãos de Deus. Deus pode mover céus e terra para te abençoar. E eu encerro essa palavra dizendo para você: não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Deus tem fontes inesperadas de recursos. Apresente suas necessidades a Deus e prepare-se para o milagre. Você crê nisso? Levante a sua mão direita junto comigo e diga assim: Pai, eu te peço, envia teus recursos para a minha vida. Eu não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Eu creio. Minha vida é uma vida de milagres. Eu não confio, sabe, no que eu tenho, no que eu conquistei. Eu confio em Deus. Eu não confio no meu sucesso, mas eu confio na fonte do meu sucesso. Você tem que começar a confiar em Deus e abandonar toda dúvida, toda incredulidade e começar a andar, sabe, por fé. Parar de se preocupar. Essas preocupações que você tem são à toa e estão roubando você. Mantenha-se em Deus e você viverá milagres. Amém? Glória a Deus. Muito bem, eu quero agora, nesse momento, eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu e eu sei que essa palavra vai te ajudar. Só grave isso que eu vou lhe falar. Talvez você esteja passando por uma grande dificuldade. Você estudou todas as possibilidades, mas não encontra solução. Você vai encontrar solução quando você aprender a descansar em Deus. Amém? Era isso que eu tinha para entregar por último para você hoje aqui. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também anunciar que hoje à noite tem aula dentro da academia aqui no Global, tá? Hoje nós vamos ter aula dentro da academia aqui no Global. Eu tenho um anúncio importante. Talvez em algum mês ainda deste ano, nós vamos ter 3 aulas por semana na academia aqui no Global. Não vai ser todos os meses, mas vai ter um mês que outro que nós vamos ter 3 aulas dentro da academia aqui no Global. E vai ser algo incrível, vai ser algo especial, vai ser algo sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, você crê? Você recebe isso? Em nome de Jesus? Glória a Deus? Muito bem. E você que quer ser meu aluno na academia aqui no Global, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link da Academia Kindle e você pode aí se inscrever, certo? Quero falar para você também, dos nossos devocionais, Café com Jesus 2, Café com Jesus 1, que está sendo uma bênção na vida de muita gente. Uma bênção na vida de muita gente. Você pode adquirir lá no meu site www.viniciusera7.com.br. Amém? Muito bem. Deixa
eu declarar o Salmo 91. Já compartilhou com 8 pessoas? Compartilha e depois escreve aqui nos comentários. Deus vai me abençoar 1000 vezes mais. Cada vez que você entrar na oração aqui, 6 da manhã e 18 horas, você vai receber essa palavra profética 1000 vezes mais sobre tua vida, 1000 vezes mais sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, derrama da tua graça, do teu favor, sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-os com teu poder, Jesus. Eu oro para que milagres sejam liberados na vida dos teus filhos e filhas. Senhor, quebra completamente todo tipo de amarra, todo tipo de bloqueio, todo tipo de impedimento. Eu oro em nome de Jesus para que haja uma intervenção na vida dessa pessoa, na sua casa e na sua família. Quebra, Pai, o laço de Satanás, desfaz a maldade, desfaz os planos do inimigo. Eu oro por intervenção divina agora. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo. Toque-os com a tua graça e com o teu favor e profetiza em nome de Jesus 1000 vezes mais, entrando na tua vida, entrando na tua família e te abençoando abundantemente, ricamente, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu poder, libera do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo. Dá vitória para essa pessoa, libera do teu milagre, libera do teu sobrenatural sobre ela e sobre tudo que estiver ligado a ela, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, derrama do teu favor e derrama da tua Shekinah sobre a vida dessa pessoa. Toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Oro para que todo aquele que está doente seja curado. Nenhuma enfermidade resiste ao poder de Deus. Nenhuma doença, nenhuma dor resiste ao poder de Jesus Cristo. Nós colocamos a nossa fé em Jesus e declaramos saúde, do alto da cabeça à planta dos pés. Oro para que as grandes portas se abram, as grandes oportunidades, os grandes negócios surjam. Oro para que o Senhor traga salvação em toda a tua casa. Oro para que o Senhor tire todas as dores, todo o cansaço, todo o peso, todo o jugo espiritual seja quebrado em nome de Jesus Cristo. E que um fluir de vida, o rio da unção do Espírito Santo entre na tua vida agora e tudo aquilo que está travado seja destravado em nome de Jesus. 1000 vezes mais entrando em todas as áreas da tua vida em nome de Jesus Cristo. Está liberada a palavra profética sobre ti. Amém e amém. Glória a Deus. Se você crê, diga assim comigo: eu creio, eu recebo, e compartilha com 8 pessoas. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser.